a Netflix pediu para que as lideranças aplicassem um teste aos funcionários. E, se eles não fossem aprovados, eles deveriam ser demitidos. Essa é a notícia que saiu numa nota interna da Netflix, que gerou uma certa polêmica. Afinal de contas, a Netflix é uma empresa que é referência para muitas outras empresas sobre como construir time e reter e manter bons talentos. Vamos falar um pouco sobre esse teste polêmico, mas antes vamos passar juntos aqui pelos valores que a Netflix diz ter para montar e construir as suas equipes, né? Que eles chamam de Dream Team, ou seja, o time dos sonhos. Bom, eles começam aqui por a questão de não ser egoísta, ter humildade, buscar o melhor para a companhia, não apenas para você e não apenas para o seu time. Tem um outro valor aqui que seria o julgamento, ou seja, olhar de maneira adequada as oportunidades, tomar decisões mais assertivas, né? Tem aqui o candor, né? O candor está muito ligado a você ter humildade de receber feedbacks, de estar numa posição de aprendizado e entender que às vezes você precisa melhorar, que a sua área precisa melhorar. Criatividade, né? Também muito importante na empresa inovadora como a Netflix. Coragem para você se expor, tentar, testar, errar. Inclusão, né? Então entender que times devem incluir pessoas das mais diferentes aspectos e formas de pensamento para tentar fazer com que haja um ambiente de trabalho com boas mentes juntas pensando na mesma direção. Curiosidade de explorar novas possibilidades, entender do porquê das coisas, entender do porquê das tarefas e das solicitações, e a resiliência, né? E a resiliência, sem dúvida, é um dos valores mais importantes para estar num ambiente como esse da Netflix. E aí, saiu aí essa nota, né, que é o chamado Keeper Test, ou seja, o teste para ver se a pessoa vai ficar. E esse teste era o seguinte: ao contrário do que as notícias tentam fazer parecer no primeiro momento, né, que eles deram a entender que seria uma espécie de teste aplicado aos funcionários, na verdade, era uma reflexão que a liderança deveria fazer consigo mesmo. E aí, a ideia era com que o líder refletisse sobre cada pessoa da equipe e se fizessem a seguinte pergunta: se esse profissional quiser sair, eu vou tentar reter esse profissional? Ou uma variação desse questionamento, sabendo do que eu sei hoje, eu teria contratado esse profissional? Eu contrataria esse profissional novamente? Bom, a Netflix é uma empresa que ela busca ser muito clara sobre os valores dela e como as coisas funcionam lá dentro, né? Inclusive tem livros sobre isso. E o problema é que quando uma Netflix, que é uma empresa que tem mais clareza sobre o tipo de profissional que quer, é mais transparente sobre isso, trabalha num ambiente de moeda forte, de uma economia mais forte, e as pessoas tentam replicar isso em outras empresas, você pode ter um grande problema. Porque no caso da Netflix, ainda que seja polêmica, é um ambiente onde está mais claro que esse tipo de coisa acontece, por mais polêmico que possa parecer para a gente que está de fora. E claro, que internamente, sem dúvida, é sim também um caso de uma certa surpresa, o que está acontecendo. Porém, os profissionais que vão para a Netflix e que permanecem na Netflix são profissionais mais acostumados a esse tipo de coisa. Daí, quando uma empresa que não tem a mesma clareza de comunicação, não atrai o mesmo tipo de profissional disposto a esse tipo de ambiente mais acirrado, mais assertivo, quando tenta fazer isso, aí você vai ter um problema. Principalmente quando empresas no Brasil tentam adotar esse tipo de coisa. Claro, aqui no Brasil também tem empresas mais transparentes sobre o que quer, sobre o tipo de profissional que se deseja atrair. Mas a gente sabe que isso não é uma realidade para a maioria das empresas aqui no Brasil. Principalmente num país onde a moeda é mais fraca, a economia é mais fraca, a comunicação corporativa é muito pior, muito menos clara, se dá muitas voltas para tentar falar a mesma coisa, enfim. Então, a minha opinião sobre isso é o seguinte: se a empresa tem clareza e transparência sobre o tipo de profissional que deseja e é transparente sobre o tipo de ambiente, tudo bem, ela tem mais margem para fazer esse tipo de coisa, né? Principalmente, como eu disse, numa economia de moeda forte, numa economia mais forte, que as pessoas estão dispostas a jogar esse jogo.
Porque a pessoa que não está disposta a jogar esse jogo, muito provavelmente nem vai se candidatar para a Netflix, porque é de conhecimento de mercado a forma como a Netflix opera. Agora, aqui no Brasil, o que acontece? A empresa não é transparente quanto ao ambiente, não tem clareza na comunicação interna e, de repente, quer virar a chave para fazer isso, aí não é muito legal. Às vezes pode ser até uma covardia com os funcionários, né? Então, assim, se você, enquanto líder, se você, enquanto dono de negócio, quer aplicar isso na sua empresa, seja transparente desde o início. Que esse é um ambiente mais acirrado, é um ambiente onde as pessoas são mais assertivas, é um ambiente muito orientado a resultado, né? Ou seja, onde o resultado, a forma que essa pessoa atua, faz muita diferença para ela permanecer ou não. Tá? Claro, se você for perguntar para as empresas, a maioria vai falar que é orientada a resultado, que quer os melhores profissionais. Mas assim, eu não estou falando do discurso que as empresas praticam, estou falando do que elas agem na prática. E na prática a gente sabe que as empresas não são tão competentes em monitorar metas, não são tão justas em evoluir os profissionais, promover os profissionais, não são transparentes, tão transparentes durante o processo de contratação. Aqui no Brasil tem uma visão muito infantil das empresas também, se fala muito em família. Gente, empresa não é família, trabalho não é família, tá? E nesse sentido, a Netflix é até transparente. É por isso que eles usam o termo Dream Team, porque eles falam que, olha, aqui não é uma família, aqui é um time. Né? Eles modelam as equipes deles fazendo benchmark com times de esporte e não com famílias. E eu concordo totalmente. Tá? Se a empresa vem com esse papo de família, cuidado. Preste atenção direito, vê como é que são os valores, busque entender como é que funciona, né? Faz perguntas durante a contratação. Eu sei que às vezes durante o processo seletivo a gente pode ter uma certa vergonha de fazer algumas perguntas, mas assim, é melhor você perguntar do que você entrar na empresa e você ver que não era aquilo que você queria. Porque senão você não vai performar, você vai se frustrar, depois você vai acabar reclamando, e aí como você não vai performar, depois você vai acabar sendo demitido do mesmo jeito e você vai acabar perdendo tempo que você poderia ter aplicado em empresas e áreas que façam mais sentido para você. Mais uma vez, a gente sabe que a situação econômica no Brasil é muito diferente da situação econômica americana, então às vezes as pessoas sim estão numa situação de mais desespero por emprego, a moeda é mais fraca, a economia é mais fraca, mas ainda assim vale você ser sincero consigo mesmo e sincero com o recrutador sobre do que você busca, sobre do que você precisa entender com a empresa para você atuar nela. E mais uma vez, não acho que é justo uma empresa que não é transparente quanto à sua cultura, quanto à sua comunicação sobre o que ela quer e o tipo de profissional que ela deseja, de repente tentar imitar a Netflix e virar essa chave, tá? E infelizmente isso acontece muito no Brasil. As empresas, elas agem como empresas brasileiras, uma cultura meio infantil, de pouca comunicação, de pisar muito em ovos, de dar muita volta para falar algo que deveria ser falado de forma direta, mas ao mesmo tempo elas querem atuar como as empresas americanas, ser mais assertiva, ser mais direta. Então, assim, acaba que às vezes tem o ônus e não tem o bônus. Lá na Netflix é uma empresa que a relação ônus e bônus é mais equilibrada. Aqui no Brasil, às vezes tem empresas, às vezes não, é bastante comum ter empresas que é muito ônus e pouco bônus. Tá? Então fica de olho para você não cair nessa furada. E aí, o que você achou do caso da Netflix? É justo, é injusto? O que você acha a respeito? Deixa aí nos seus comentários, porque o público desse canal é um público muito qualificado. Então, o que a gente coloca aqui nos comentários ajuda muito a ter um fórum de discussão muito legal. Seja você que está me assistindo no LinkedIn, seja você que está me assistindo no YouTube, no Instagram e pelas demais redes sociais. Tá bom? Compartilha aí com seus amigos que gostam de gestão, carreira, aqueles profissionais que estão buscando atingir um próximo nível, um nível sênior ou um nível de liderança de equipe. Tá bom? Forte abraço, se inscreva no canal e olho vivo!